critica lenga-lenga e diz que IBAMA parece atuar contra o governo no caso da margem equatorial. O presidente quer que pesquisa avance. Vamos ver. Nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo. Nós temos que ver a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. O presidente do IBAMA se manifestou sobre a fala do presidente Lula. Temos em cartela aí, Ari, a reação do presidente do IBAMA. Isso é normal. Se eu não gostasse de pressão, não estava fazendo o que eu faço. Eu preciso também ser justo. O presidente nunca me pressionou para isso. Mas de tempos em tempos, tem empreendimentos que são emblemáticos e a sociedade toda cobra uma resposta. Vejo isso com muita naturalidade. Então, a fala do presidente do IBAMA aí, ele assim, fez que não era com ele, deixou, tirou de lado, tirou de banda. Mas vamos começar a análise, professor. Daqui a pouco tem outra fala do presidente Lula muito importante. Vamos começar aí com o pré-sal da margem equatorial. Então, o presidente tem razão? Tem. E pelas seguintes razões. Vamos pensar em termos de investimentos, inicialmente, que vão os investimentos de 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões de dólares, inicialmente, que vai do litoral dos estados do Rio Grande do Norte ao Amapá. Isso certamente, inicialmente e certamente, ocorrerão descobertas, porque é bom lembrar que é uma continuidade da exploração petrolífera vizinha ao Amapá. Isso vai ter uma repercussão extremamente positiva na economia desses estados, né? Então, isso é muito importante, porque ali do lado, vizinha, a Guiana Francesa, Suriname, como estamos vendo no mapa, você tem exploração. Segundo, a questão do IBAMA, lenga-lenga, expressão usada pelo presidente, nem tinha sido perguntado sobre a questão. Ele queria falar sobre o assunto, certamente, não tinha sido perguntado e encaixou. Lenga-lenga e a questão que parece que quer prejudicar o governo, o IBAMA, entenda-se. A resposta do presidente do IBAMA, na minha leitura, é pífia, né? Não é só esse empreendimento. Diz que tem mais de 90 empreendimentos, esse é o mais importante, que estão aguardando licença e não sai, né, a passos de tartaruga, assim não dá. Agora, tem de ser visto também que o IBAMA está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e o presidente, ao dar essa entrevista, claramente, para bom entendedor, 1/3 de palavra basta, né, ele está demitindo o presidente do IBAMA, ou não? Claro que sim, mas ele aguarda que a superior do presidente do IBAMA haja. Quem é a superior? A ministra Marina Silva, que mantém um silêncio que tem de falar. A grande questão, não sei se ela quer preservar seu cargo olhando a COP30 ou se ela vai agir, porque a questão é o seguinte, ficou muito claro, tem que sair esse licenciamento, não no sentido de passar por cima de normas de defesa do meio ambiente, em hipótese nenhuma, foi bem lembrado pelo presidente da República, a Petrobras tem muito cuidado em relação a essas questões. E esses recursos são importantes também, mas não só para a transição energética, que o Brasil pretende fazer, e é o país hoje, basta acompanhar, estava vendo dados anteontem, é um dos países que está trabalhando de forma mais eficiente com a energia limpa. Então, a questão é uma questão política, que envolve o IBAMA, certamente ele não permanecerá, porque o Macedo, o auxiliar do presidente, deve ser transferido para a presidência do IBAMA, é muito provável, e a ministra se finge de morta, quando ela devia entrar em campo, né? Porque não pode ficar calada por uma questão de um subordinado dela, uma questão séria ao país, ela tem de se pronunciar. E a pergunta que eu faço, ministra Marina Silva, a senhora apoia
e com todos os dados apresentados pela Petrobras, a exploração na margem equatorial, que não é na foz do Rio Amazonas, como colocava anteriormente, né? Ou não? Ou a senhora está usando um terceiro, estou fazendo uma pergunta, porque hoje precisa tomar cuidado com perguntas, ou a senhora está usando um terceiro, o senhor Agostinho, para criar dificuldades que, no fundo, são dificuldades para o seu governo, do qual a senhora faz parte, e mais ainda do que o governo, são dificuldades para o país. E, professor, o senhor, mostra o mapa aí, por favor. O professor matou a charada. Ora, Guiana, Suriname, estão ali do lado, ó. Você está vendo ali, ó, o Amapá? E lá eles já estão há 4 anos explorando. Inclusive, quem fez lá os testes e iniciou essa exploração foi a Petrobras, que ganhou dinheiro deles lá para fazer esse trabalho. E se tivesse, aqui, pior dos mundos, de haver algum desastre, ele hoje se abateria sobre o Brasil, porque o mar não respeita limite de fronteira. O mar é esse aí, a sequência toda. Será que é tão complicado de entender? E mais, vai beneficiar estados, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, esse norte e nordeste todo, que teriam, através dos royalties, condições de ajudar as suas populações e ajudar o Brasil a fazer a transição energética. É tão difícil entender isso, Ari? E eu acho que um ponto importante também a acrescentar, que o professor falou aqui, trouxe na sua fala, é o seguinte: a Petrobras, ela tem como garantir medidas de mitigação de algum eventual vazamento que aconteça, ela tem como garantir equipamentos de contenção de vazamentos, porque o histórico da empresa é um histórico de seriedade no trato da questão ambiental. Se nós estivéssemos aqui falando de uma empresa irresponsável do ponto de vista ambiental, com uma série de vazamentos... Como empresas americanas, como que fizeram Chevron, isso no mar. Exatamente. Chevron é um exemplo. No Golfo do México, que querem chamar aí de Golfo das Américas. Golfo das Américas. Então, a Petrobras, ela garante, ela tem como garantir ao IBAMA ou a qualquer outro órgão ambiental segurança na exploração dessas jazidas, que elas não são ainda conhecidas, mas elas existem, a gente sabe disso, o Amadeu acabou de explicar por quê. Impedir, a gestão da ministra Marina Silva, ela está impedindo, e não há nem o pretexto da questão ambiental, porque dá para explorar com segurança, impedindo vastas regiões do país de se desenvolver. Eu estou falando grosso modo, mas é isso, ela está impedindo o desenvolvimento econômico de boa parte do país. E olha, fica a 540 quilômetros da foz do Amazonas. 540 quilômetros, minha gente, daqui a São Raimundo Nonato, para quem conhece aqui o estado do Piauí, é uma distância... Quase Teresina São Luís. Gigantesca, quase Teresina São Luís. Kátia. A gente comentava nos bastidores, né? A negativa até da pesquisa é exagerada, né? Eu acho que o Brasil precisa dar uma resposta, e principalmente para os estados e as populações que estão sendo impactadas, que perdem essa oportunidade de investimento. O dinheiro está lá. O dinheiro, sabe, assim, vamos pesquisar. A possibilidade está sendo retirada. Né? O estudo de uma possibilidade está sendo retirado. Eu vejo por essa ótica. E mais, nós tivemos agora o Trump na posse dele, o que ele estava falando lá? Ó? Como é que ele chama? Drill, baby, perfurem, meninas, as perfuratrizes, né? que ele chama lá. Vamos furar poço, qualquer lugar dos Estados Unidos aí, vamos furar poço, que é o óleo, é a riqueza. Mariano, não estou dizendo que isso que tem que ser desse jeito, não. Vou fazer uma correção. Teresina São Luís, 432 quilômetros. Dá para ir Teresina São Luís e voltar a boa parte. Vai, Mariano. Amadeu, se fosse o presidente Lula, fazia logo era demitir, né, o presidente do IBAMA, porque
de certa forma, atrapalha o governo. Aquela resposta dele, tem uma parte da resposta que ele fala que o presidente não havia ainda pressionado sobre aquele tema, como quem diz assim, ele chegou agora para a plateia, mas nunca nos procurou para cobrar isso. Então, acho que não se deve atrapalhar, né? Acho que eu vejo como uma barreira, e o governo já enfrenta essas dificuldades de comunicação, então acho que eu demitiria logo e chamava a Marina Nagrande também. Pois não, Marta, fecha para nós. Amada, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais dinheiro a gente perde, mais recursos a gente perde, mais investimento e desenvolvimento o país perde. Então, eu acho que essa discussão ela já está sendo prolongada até demais. Ela já deveria ter sido resolvida há um bom tempo, porque o governo não discute isso de hoje, mas eu acho que os impedimentos são realmente políticos, como o professor Vila apontou. E aí eu acho que complica um pouco mais, porque mudar a cabeça, a mentalidade de algumas pessoas que estão dentro do próprio governo é ainda mais complicado, mas é pior para o Brasil, porque eu acho que o tempo vai passando e a gente vai ficando perdido ali para trás. E essa história de ficar, o Brasil vai perder qualidade no discurso ambientalista, ora, mas há quanto tempo os países que têm dinheiro falam em compensar o Brasil e outros países que fazem preservação com muito dinheiro, e esse muito dinheiro nunca chegou, ao contrário, e eles seguem atrapalhando o meio ambiente. Os Estados Unidos, por exemplo, são responsáveis por 40% da poluição que o mundo tem e não dão a menor pelota para isso. Não quer dizer que nós devemos copiá-los, mas se há uma possibilidade nossa aqui de, com responsabilidade, fazer, vamos fazer, poxa vida. Vamos agora